Este vídeo é um oferecimento de Buildtech. Buildtech, porque atender bem é a nossa imagem. Olá, eu sou Douglas Vieira e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drás Complicando. Hoje nós vamos abordar um erro que infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, que é o Error System Failure. Então, se você já se deparou com esse erro de sistema, descrito assustadoramente no display da impressora, eu vou explicar nesse vídeo algumas posições e alguns fatores que desencadeiam esse erro e também apresentar algumas soluções. Bom, como eu disse no vídeo piloto, eu detenho um conhecimento adquirido com 14 anos de experiência na área. 14 anos onde eu me dediquei todo o meu tempo profissional a esses equipamentos, estudos, atendimentos, instalações e etc. Sou certificado pela Agfa, tive os treinamentos da Agfa, mas eu não sou um autorizado. Então eu não quero me colocar como o dono da razão ou tendo a última informação. Pelo menos até a data da postagem desse vídeo, a informação mais atual que a gente tem é essa que eu vou transferir para vocês. Então, quais são os elementos e as peças que podem desencadear esse erro de sistema? Então, são basicamente 3 peças diretas que desencadeiam esse problema de erro de sistema. Mas antes, eu quero explicar do que se trata o erro de sistema. Então, se você está acostumado com esse equipamento, você sabe que qualquer anomalia que ele identifica, ele menciona. Quando é uma anomalia que é plausível do próprio usuário, que não detém um treinamento, possa solucionar, como o desencrave filme na gaveta superior ou inferior, ele vai colocar descrito, em português ou em inglês, o que tem que ser feito. Quando não é plausível de reparo pelo próprio usuário, solução pelo próprio usuário, o equipamento ele é configurado para manifestar um código de erro. E nesse caso, o código de erro é o fato dele, o próprio sistema que identifica os erros, estar com erro. Então seria como se fosse um coma, Seria como se a impressora estivesse com coma, Tudo está funcionando, todos os músculos, todos os tendões, mas ela não consegue processar esses dados, Então o erro de sistema, ele impede qualquer intervenção por acesso remoto ou por computador, cabo a cabo, e também não aponta o código de erro, como eu disse, Então, eu vou começar pela placa-mãe. Então, um defeito na placa-mãe, ele desencadeia o erro de sistema. Então, a gente diz placa-mãe, o fabricante tem os seus códigos, seus nomes específicos, mas a gente vai chamar de placa controladora. Então, é uma placa responsável por controlar a maioria dos elementos e componentes do equipamento. Então, a gente vai apelidar ela de placa-mãe. A primeira anomalia que essa placa-mãe pode desenvolver é justamente o mais comum, que é o que a gente vem lutando há tanto tempo para explicar e os usuários se protegerem contra que é anomalias elétricas. Então, surtos elétricos, falta de no-break, queda de energia. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo que a gente explica direitinho, com mais detalhes, como se proteger de anomalias elétricas. A outra questão que também pode danificar a placa-mãe é intervenções erradas ou dano físico de alguma forma. Água, que também tem um link explicando com mais detalhes como proteger o equipamento contra maresias, contra quedas de líquidos, enfim, que eu também vou deixar linkado aqui na descrição. Mas o mais comum é simplesmente, no caso da placa-mãe, é simplesmente que ela atingiu o tempo de vida útil dela. Então ela apresenta erro e para de funcionar, sem nenhum motivo que possa ter sido provocado por eventos externos, como esses que eu citei. O segundo módulo e componente que também, quando ele está com defeito, também desencadeia o erro de sistema, é um defeito no HD. Então, até os equipamentos dos modelos mais atuais, eles usam basicamente 2 tipos de HDs. O HD SATA e o HD SCSI, que são dados técnicos, vocês não precisam saber qual é o modelo do HD de vocês, mas defeitos que também são desencadeados por queda de energia, danos físicos, água, também danificam esse HD, ou, o que também é mais comum, ele simplesmente atingiu a vida útil dele, ele parou de funcionar, aí ele também desencadeia o erro de sistema.
E agora, a principal vilã, que é a placa processadora. A placa processadora, eu digo que ela é a principal vilã e digo até que é um pouquinho polêmico, né? Alguns relatam que foi problema de erro de fabricação, outros falam que é negligência de atualização de software, mas a placa-mãe, ela é responsável por ler a placa processadora. Então, ela é a placa controladora, a placa-mãe, e ela vai ler tanto o HD quanto a própria placa processadora. Mas a placa processadora, como o próprio nome já sugere, ela tem uma função específica, que é processar esses dados. Então, eu posso dizer que com mais de 2.000 equipamentos instalados, em 95% das vezes o problema está na placa processadora, principalmente com um modelo que veio há pelo menos 6, 7 anos atrás, um lote de equipamentos que veio com esse problema. Então eu digo que é polêmico porque há mais ou menos 4 ou 5 anos, quando esses defeitos começaram a se manifestar com mais frequência, eu visitei a Agfa, mas infelizmente eu não consegui passar do saguão, né, para entender o que estava realmente desencadeando esse problema, né? E tem um modelo novo que antecede a primeira versão, que é a placa Themis. O modelo que antecedeu, que é a placa Tyndall, ela veio com uma reestruturação, uma remodelagem, que esta remodelagem proporciona uma falta de arrefecimento, ela se tornou mais sensível a superaquecimento, né? Então, como eu disse, eu tentei investigar na Agfa, né, quis conversar com algum responsável, né, para entender melhor, né, o que estava acontecendo, para transmitir a informação para vocês se protegerem, para a gente poder também atender melhor, né? Mas o que eu fiquei foi mais com a experiência de campo mesmo, tá? Então, esse modelo desta versão, que já foi corrigida pela Agfa, então, depois desse único lote, que são bastante equipamentos, muita gente teve esse problema, essa placa já veio corrigida. Então, os novos modelos, o fabricante já corrigiu. Não tem esse problema, né? A solução imediata que o fabricante ofereceu para que evite, né, ou minimize as chances de se manifestar o erro de sistema foi uma atualização de software. Então, quais são os elementos, né, os eventos que desencadeiam defeito na placa processadora? Primeiro, os tradicionais, né, queda de energia, anomalias elétricas de todo tipo, né, surto elétrico, anomalias elétricas, intervenções erradas, né, então por acidente alguém acabou danificando algum componente, então ele infelizmente não pode ser reparado, né, esse componente, então ela apresenta um erro de sistema, e esse superaquecimento. Então a placa, como eu disse, ela veio sensível a temperaturas, né, mais altas. A solução imediata que o fabricante prontamente ofereceu, e eu sou testemunha disso, foi uma atualização do software, né, uma atualização de firmware, onde o ventilador responsável por refrigerar a placa, ele não funcionava em tempo integral. Então o equipamento ligava, fazia o self-test, e esse cooler, esse ventilador, ele só refrigerava a placa durante o momento que ela estava iniciando, como sempre foi no modelo anterior, que não era tão sensível à temperatura. Então o fabricante disponibilizou uma versão de firmware que corrige, entre outras coisas, o fato deste ventilador ficar ligado em tempo integral. Então isso reduziu bastante as chances de se manifestar o erro de sistema, mais propriamente o desencadeado por temperatura, né? Temperatura em demasia, tá? Mas a gente se deparou com um problema de logística, um problema de disciplina, eu não sei. Mas os concessionários acabou que esqueceu ou não teve uma estrutura para demanda, né? Então muitos equipamentos não teve nem o conhecimento dessa atualização, né? Então muitas placas foram submetidas sim ao erro de sistema. Então quando nós obtivemos o conhecimento sobre essa atualização, fizemos uma campanha no Facebook, nas redes sociais mais comuns,
comuns, justamente para incentivar, para prevenir que esse problema se manifeste. Estávamos até oferecendo essa atualização por acesso remoto, que é uma atualização bem simples, pode ser feita por acesso remoto, não demanda visita técnica, e estamos oferecendo até como cortesia, justamente para proteger os usuários, né? Proteger primeiro do que de o equipamento ficar parado, que isso é um transtorno para todo mundo, né? Eu costumo dizer que um equipamento desse parado numa clínica é um taxista sem carro, né? Além dos pacientes que estão em sofrimento e que precisam da imagem para continuarem com o laudo dos seus exames. Então, é um problema por conta disso, que o equipamento fica parado, e é um problema também para a solução que era apresentada pelos concessionários na época, ou até hoje, né? Que é a troca da placa, né? E a gente sabe que as peças desses equipamentos importados de precisão não são nem um pouco baratas, né? E mesmo que fossem baratas, é um custo que pode ser evitado, né? Então, se deparou com um problema de erro de sistema, há um tempo atrás, 5 anos atrás, a solução era trocar, né, arcar com alto custo e arcar com visita técnica, deslocamento para a substituição dessa placa. Então, a BuildTech, em parceria com várias universidades de engenharia e robótica do Brasil, a gente conseguiu desenvolver um estudo e uma forma de reparar essa placa, mas o importante, e é muito importante enfatizar, reparar essa placa de forma, entre aspas, industrial, como se ela tivesse sido saído da fábrica, porque existem medidas paliativas. Tem muita gente que, eu nem vou citar exemplos para ninguém arriscar, né? Mas tem muita gente que oferecendo até hoje umas medidas paliativas um pouco estranhas, né? Então a gente conseguiu com muita satisfação oferecer há 5 anos atrás a solução para o erro de sistema onde o defeito é na placa processadora com o reparo dessa placa. Então a BuildTech, eu posso dizer que foi a empresa pioneira disso, né? A vantagem que a BuildTech tem com relação talvez aos concessionários nesse aspecto é justamente o fato de sermos um laboratório de robótica. Então a gente tem essa linguagem, a gente fala justamente o que o equipamento precisa, né? A gente entende a vida, o organismo do equipamento. E a gente oferece, né? Até hoje a gente oferece, mas há 5 anos a gente já oferece essa solução de reparo da placa processadora, e esse reparo tem surtido 90% de satisfação. Ou seja, a cada 100 placas que a gente recebe, a gente consegue reparar, né? A placa foi feita para ser reparada, ela foi desenvolvida lá na Alemanha ou na Bélgica. O desenvolvedor pensou que ele teria que criar algo para ser reparado? Não, definitivamente não. Então é melhor a gente sempre agir de forma preventiva. Cirurgia é uma solução para nós? Sim, mas ninguém quer se submeter a uma cirurgia. Então, analogamente falando, é a mesma coisa. Então, certifique-se se o equipamento está com a última versão de software disponibilizada pelo fabricante. Eu vou deixar linkado aqui também um vídeo ensinando como consultar essa versão. Certifique-se se o equipamento está protegido com as questões de anomalias elétricas, como o DPS no break. E depois que o equipamento já manifestou o erro de sistema e foi constatado que de fato é o problema da placa processadora, aí é encaminhar para o reparo. Então, como que funciona esse reparo, né? Falando pela BuildTech agora, estou à frente da parte técnica da BuildTech, né? Do departamento técnico. Encaminhamos um vídeo para vocês de como vocês mesmos removerem a placa processadora, e depois que a gente recebe essa placa processadora por correio. Por que por correio? Porque nós encaminhamos um vídeo. Primeiro que esse vídeo não é simplesmente um vídeo como esse que está sendo postado no YouTube. Algum técnico do laboratório, especialista, está acompanhando esse vídeo em tempo real. Então a gente encaminha passo a passo. Por que a gente faz isso? Primeiro, o principal, tornar o atendimento menos oneroso e mais moderno. Por que não? Hoje a gente pede comida por aplicativo, motorista por aplicativo. Por que a gente ainda tem que insistir nessa coisa arcaica de abrir chamado, esperar retorno? Eu sei que sim, o fabricante ele precisa desses processos. Não há como atender de outra forma. Mas nós temos um porte um pouco menor, a gente consegue oferecer com maestria esse tipo de atendimento. Então
Então a gente encaminha para vocês o vídeo de como remover essa placa. Esse vídeo aqui a gente não está ensinando como remover a placa, a gente só está falando quais são as soluções, né? Explicando como que funciona o erro de sistema e apresentando a solução do reparo com a Buildtech, né? Com o laboratório da Buildtech. A gente recebe essa placa, da mesma forma que ela veio, a gente instala ela em um dos nossos equipamentos do laboratório, justamente para a gente constatar que de fato o defeito está nela e não na placa-mãe ou no HD. É muito raro ser um problema na placa-mãe e no HD, isso é um fato. Mas pode acontecer. Então a gente instala ela e nesse momento a gente faz um escaneamento dela pelo cabo serial. Então é aquele mesmo processo que se assemelha ao mecânico, que coloca um computadorzinho lá embaixo do painel, liga o carro e o computadorzinho vê quais são todos os problemas e anomalias. Então existem pelo menos 3 ou 4 defeitos que são comuns nessa placa e a gente consegue identificar. Aí feito isso a gente encaminha, né, para o processo de reparo. Tá? Então, é lógico, eu já falei e de novo, vou repetir, reitero, o importante é agir de forma sempre preventiva, né? É sempre importante fazer os exercícios, comer direito, né? Do que entrar em um regime. Então, remediar é sempre mais caro. A solução que a Buildtech oferece do reparo dessa placa é sim bem menos oneroso do que substituir essa placa. E eu posso dizer que até mais ecológico, né? Mas a gente prefere agir de forma preventiva. Então eu deixo linkado aqui, como eu disse, os links de outros vídeos ensinando como vocês se protegerem contra anomalias elétricas, contra a desatualização do firmware, e vocês contemplem, sempre ajam de forma preventiva, é sempre mais barato, sempre mais ecológico e é sempre mais prazeroso a gente evitar que o problema se manifeste e não apenas tratá-lo. A Buildtech ofereceu de forma pioneira o reparo dessa placa de forma industrial, então quem faz o reparo é uma empresa terceirizada, mais especificamente é uma escola de robótica, é um professor que faz esse reparo. Geralmente o prazo desse reparo é até um pouquinho mais estendido do que a gente gostaria, justamente porque a gente quer que ele faça e algum aspecto, um aspecto específico do defeito dessa placa remete a um procedimento que é muito delicado, onde a gente levou pelo menos 6 meses para atingir a curva exata do ponto exato para que essa placa fique de fato reparada em pleno funcionamento e por um longo período de tempo. Mas a gente, nesse caso, tropeça com um outro problema. Depois que a Buildtech apresentou essa solução, que é a mais ecológica, que é a mais inteligente, que é a menos onerosa, né? Os concorrentes não gostaram muito, né, dessa solução porque perderam muito a venda de placas e peças, enfim, né, então não gostaram muito. Mesmo que a gente estivesse praticando o princípio da engenharia, né, que é solucionar o problema, eles não gostaram muito, né. E também tem um outro problema que é comum para aqueles clientes que a placa não tem solução, que ela foi encaminhada para o reparo e que foi constatado que o defeito é um componente que a gente não consegue substituir. É raro acontecer? Sim, mas acontece. Então esse cliente ele tem que adquirir uma placa nova. Infelizmente é muito comum abrir o chamado, um concessionário da sua região atender. Acontece sempre, temos muitas testemunhas infelizes, infelizmente, né? E eles vendem placa usada ou reparada como nova. Tá? Isso é muito comum, se protejam quanto a isso, porque se já está pagando o preço de uma placa nova, é importante que ela seja nova. É a garantia de que ela vai durar 3, 4, 5, 6 meses? Não, não é. Mas uma nova tem mais chances de durar mais do que uma placa usada. Infelizmente, a gente se deparou com muitos casos onde o concessionário ou o técnico ofereceu uma placa usada como nova. Então, a Buildtech, justamente para combater esses golpes que são muito comuns e que são tomados justamente pela desinformação, ela oferece um contato para consultoria gratuita. Né? É através do número que eu vou deixar aqui na descrição, é através do aplicativo Telegram ou WhatsApp ou o próprio número. Então, se você precisou adquirir uma placa, mesmo que seja com uma empresa que não foi a Buildtech, a gente vai estar sempre à disposição para esclarecer, para transmitir as informações que vocês precisam. Então, a gente vai deixar esses contatos, façam bom uso e se protejam contra esse tipo de golpe e esse tipo de gente.
Agora, tem um outro problema também relacionado ao erro de sistema e sua possível solução, que infelizmente são pessoas que não são certificadas ou treinadas que também estão apresentando essa solução. Então, nos grupos de radiologia, a gente vê gente que não tem relação com a empresa, não foi treinado, mal faz ideia de como funciona o equipamento, e eles descrevem, apresentou o erro de sistema, a solução é conosco. Evitem esse tipo de gente. É muito importante que vocês tenham, primeiro, façam um estudo sobre a credibilidade desse profissional que está apresentando esse serviço. Por quê? Eu não estou querendo me colocar como uma oposição à concorrência, porque não é concorrência, é desesperador. Analogamente falando, receber um amigo gringo, ofertarem para ele uma coxinha falando que é brigadeiro. É ruim demais. E com isso vem desencadeando uma série de placas com defeitos irreversíveis, porque eles querem ganhar o dinheiro, né? Eles fazem um procedimento e querem ganhar dinheiro, então eles reparam a placa de qualquer jeito, mesmo que dure 2 ou 3 meses, mas depois essa placa queima permanentemente, de forma que a gente não consegue mais recuperar. Então todas as semanas a gente recebe placas com defeitos cabulosos ou adaptações cabulosas, erros de manuseios terríveis, com adesivinho de garantia de alguma assistência técnica de informática. Então, se você tem um avião, leve para um mecânico de avião. O seu Zé, ele é ótimo com o seu Fusca, mas o processo é diferente. Informática não tem nada a ver com a robótica relacionada a este equipamento. Então se protejam contra isso. Façam uma investigação com relação a esse serviço ou essa empresa que está oferecendo esse tipo de solução, porque é um item caro. Existe solução? Existe. Até o momento, oficialmente, e mais de 300 placas reparadas, a Buildtec é a única que a gente tem conhecimento que oferece. Seria bom se todo mundo oferecesse? Lógico. Seria melhor ainda se a gente evitasse que o problema se manifestasse? Melhor ainda. Para isso a Buildtec está à disposição. Mas se mesmo assim optarem por fazer com outra empresa, então façam uma investigação minuciosa, porque a gente está recebendo muita placa que infelizmente a pessoa ganhou por aquele serviço, cobrou, né, por aquele serviço, ganhou por ele e deixa o prejuízo em uma placa onde obrigatoriamente vai ter que ser substituída. Então depois que vocês recebem a placa reparada e testada, porque quando a gente efetua, né, encaminha a placa para os processos e procedimentos para reparo, a gente testa ela em um dos nossos equipamentos e submete esse equipamento a estresse para ver se de fato é um controle de qualidade mais eficaz. Aí embalamos e encaminhamos para vocês. É só isso? Não. Para evitar que o problema se manifeste, a gente tem que tratar as causas, né? Tem muitos clientes que fazem o reparo conosco, depois de 2, 3 anos a placa volta a manifestar o problema, aí volta para aqueles mesmos problemas que eu citei no início desse vídeo, que é problemas elétricos relacionados a anomalias elétricas ou a problema de temperatura. Então eu vou deixar linkado aqui também na descrição um vídeo onde a gente explica direitinho como climatizar a sala para que evite que a placa seja submetida de novo a um problema de superaquecimento. E uma outra questão que favorece o superaquecimento da placa é a falta da manutenção preventiva, né? Então a manutenção preventiva e revisão ela tem que ser feita anualmente, mas tem muitos usuários que preferem não fazer, preferem arriscar que dê algum problema, né? Que o equipamento apresente algum problema. Então mesmo que a sala onde o equipamento esteja operando esteja climatizada com a ventilação e temperatura correta, esses equipamentos eles são basicamente um aspirador de pó sem filtro. Então todo o sistema de arrefecimento dele funciona como puxando o ar e empurrando o ar e acumula muita poeira nessas regiões. Então tem muitos casos onde usuários preferem não fazer a manutenção preventiva e preferem ficar reparando a placa anualmente. Pessoalmente falando, eu confesso que é muito difícil, talvez para o brasileiro, convencer de fazer algo de forma preventiva, né? Eu acho que a campanha dos cigarros com aquelas fotos surtiu um bom efeito, mas a Buildtec não tem tido muito sucesso em convencer os usuários de fazer as manutenções preventivas anuais. E
um dos problemas que a falta dessa manutenção preventiva desencadeia é justamente o risco de queimar uma placa nova por excesso de poeira ou sujeira ou superaquecimento, ou de queimar uma placa reparada. Então, para isso, eu tenho o prazer de informar que também desenvolvemos uma solução. A minha outra profissão de inventor, eu consegui desenvolver um arrefecedor, que é basicamente uma peça onde ela vai canalizar 100% da ventilação do cooler para o sistema de arrefecimento da placa. Então eu desenvolvi essa peça há mais ou menos 3 anos atrás e a gente deixou pelo menos 2 anos em laboratório. E uma placa que ela já era famosinha, mesmo que ela fosse reparada várias vezes, ela continuava dando problema de superaquecimento. Então a gente deixou essa peça que eu desenvolvi e que a gente também está produzindo e vamos oferecer no futuro. Instalamos essa peça, esse arrefecedor, né, esse canalizador de ar no cooler onde estava instalada essa placa, e ela está funcionando até hoje. Então é uma solução simples, não vai interferir na arquitetura elétrica do equipamento, não vai interferir na placa, não tem instalação elétrica, a instalação é fácil, vocês mesmos podem instalar e é uma solução bem simples. É aquele tipo de solução que a gente diz, como que eu não pensei nisso antes, né? Então a principal finalidade dessa peça, do arrefecedor, é justamente canalizar 100% do ar do cooler para o sistema de dissipador de calor da placa. Então a gente coloca ele dessa forma. É bem simples, ele não altera a arquitetura da placa e nem tem que lidar com instalações elétricas. Colocamos, pressionamos o parafuso. Haverá LEDs pilotos que são importantes na placa, então eles vão ser refletidos e transparecidos para cá, para esta região, e com isso a gente consegue aumentar em 100% o sistema de refrigeração dessa peça, evitando assim futuro problema de erro de sistema por conta de superaquecimento. Porém, a questão que é importante dizer é justamente o cooler, né? Então a temperatura da sala está ideal, a ventilação da sala está ideal, mas esse ar que é gerado, né, por esse cooler, que é canalizado pelo dissipador, ele fica acumulado de poeira nessa região. É lógico que existe um sistema de resfriamento no equipamento que foi desenvolvido com cada parte do chassi. Então é lógico que não é só essa região que fica empoeirada, né? Mas a manutenção preventiva trata justamente esse cooler, né? E com a instalação do dissipador, a gente consegue dar uma sobrevida até para o caso do cooler estar entupido por falta de manutenção preventiva. Então, a finalidade principal desta peça é ajudar a evitar a manifestação do erro de sistema e não tratar. Então, a partir do momento que o erro já se manifestou, aí é encaminhar para reparo ou substituir a placa. Mas ela ajuda, né, potencializando a finalidade do ventilador, que é refrigerar a placa. Assim como também é importante que não seja negligenciado também os outros fatores que evitam a manifestação desse erro de sistema, que é a manutenção preventiva anual, proteções elétricas como no break DPS e também a atualização do firmware. Então esse vídeo se encerra por aqui. Caso ainda tenha havido alguma dúvida sobre o assunto que abordamos, será um prazer atendê-los pelo número que está aqui na descrição ou pelos próprios comentários. E até a próxima!